Muito bem, meus caros. Antes de nós começarmos o vídeo de hoje, dois avisos importantes. Primeiro, esta é a segunda parte da longa entrevista que eu fiz com o Ugo Langoni, que é uma figura extraordinária. É poeta, ensaísta, tradutor, editor. Tá? Então, hoje, a segunda parte. E o segundo aviso importante. Não esqueçam que estão abertas as inscrições para o meu novo curso, Prática de Leitura e Formação do Estilo. E, claro, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para a página de inscrições. Tá bom? Até mais, pessoal! Bom, mas vamos avançar. Agora eu vou mostrar para vocês um outro lado do Ugo, que é o lado dele como autor. Tá? Mas esse lado dele também não é simples. Tá? Não é simples. É assim, porque ele é poeta. Tá? Então, está aqui um livro do Ugo, Do Nascer ao Pôr do Sol, Um Sacrifício Perfeito, que saiu pela editora Sete Letras, e eu tive, inclusive, a alegria de escrever a orelha falando sobre o livro, que é um livro impressionante, belíssimo livro. E o trabalho do Ugo como ensaísta, como pesquisador, né, como estudioso de teoria literária, que é este livro, Chorar por Dido é Inútil, Santo Agostinho, As Confissões e o Manejo da Literatura Pagã, né, que saiu aqui pela Realizações. Bom, vamos começar falando um pouquinho do seu trabalho como poeta. Né? Como é que foi? Como é que você se descobriu poeta? Você era daqueles garotos que escrevem desde o tempo de adolescência e foi amadurecendo? Olha, como é que é isso? Eu penso muito nisso. Penso muito. E assim, a conclusão que eu cheguei até agora, eu acho que talvez você tenha essa experiência, e na verdade todo mundo deve ter. Algumas sensibilidades e alguns dons, acho que a gente vai identificando ao longo do tempo, vai purificando. Eu vou exemplificar, né? Eu lembro lá de estar no 2º grau, estudei na Federal de Química do Rio, né? Que depois mudou de nome, hoje tem outro nome. Ou seja, uma área completamente técnica. Claro. E eu lembro claramente de quando eu li O Apanhador no Campo de Centeio e um livro delicioso também, que era o John Fante, né? O Pergunte ao Pó. Eu tinha aquela... Era muito cobiçada na época, assim, as pessoas podiam se estapear assim, em busca dessa edição. Aqui é uma tradução do Leminski, que a Brasiliense publicou. Tinha uma aura em torno dessa tradução, e depois a José Olímpio publicou uma com o Roberto Mudiati traduzindo. E eu lembro claramente de sei lá, estar lendo lá o Salinger, com 12, 13 anos, que talvez seja a melhor idade para ler, de perder ponto de ônibus, porque eu estava completamente fascinado, e de pensar, nossa, isso aqui... entrei num mundo e é isso, aquilo que eu me encontrei, né? Isso acho que foi o primeiro passo, né? E talvez não tivesse sido tanto, isso tem que ser tem que ter um pouco de honestidade assim para descobrir. Não era tanto uma coisa, o prazer pelas letras, né? Sim. Que é muito bonito de falar, mas não, assim, tem um mundo aqui no qual eu me sinto muito bem, que me diz alguma coisa. Eu falei, não, então não é a química, meu negócio são as letras. Uhum. E muito disso com pressão externa, você se sente bem, você encontra um grupo no qual você se inclui, pessoas que se interessam, então você se encontra. E aí eu passei para fazer literatura no FRJ, e aí mais uma espécie de refinamento, né? Críticas, vou ler muito bem. E eu sou um péssimo leitor. Isso é uma coisa... Sério mesmo? Sou um péssimo leitor. Eu não tenho o menor pudor de falar isso. Assim, eu lembro de ter lido seu primeiro livro lá e falei, pô, cara, não percebi isso aqui nunca, né? E também mesmo na faculdade, assim, pegar o Pedro Sete Câmara,
ele lia uns poemas em inglês e pegava umas músicas e falava, putz, cara. Você estudou com o Pedro? Cara, não estudei com a gente nunca dividiu uma sala de aula, mas a gente se esbarrava nos corredores, legal, né? que Foi ali legal. que eu conheci. O Pedro também é um ótimo tradutor. O Pedro é, pra mim, a referência, assim, é demais, né? E de eu ficar deslumbrado, e alguns professores muito bons, né? Eu lembro o Antônio Carlos Sequin lendo, o Elcanan Ferraz, eles pegavam e falavam, nossa, cara, tá aí, que excelentes leitores. Você vai passando por mais refinamentos. E eu fui pra teoria, e nossa, aqui eu gosto muito. E aí chega uma hora e fala assim, não, é isso. E isso é um pouco de exercício de sinceridade, né? Porque no fundo, eu vejo isso demais, assim, sobretudo agora que as redes sociais abriram, as pessoas têm muito contato, aí chega o final do ano, 50, 60 livros para ler, eu fico assim, nossa senhora, né? E se você for sincero consigo mesmo, você fala assim, olha, talvez, isso aqui não seja tanto a minha, não é aqui que eu sou o melhor, entendeu? Então, isso da leitura, por exemplo, eu sinto que eu tenho muita sensibilidade. Sabe aquela coisa da poesia, primeiro o impacto e depois o que vem depois, sim, né? A racionalização. Eu sou muito sensível para esse primeiro impacto. Tanto é que se eu tiver travado para escrever, você me dá um volume da Adélia, do Cavafis, eu preciso de dois versos dele que entra uma lufada de ar. Eu faço ufa, né? Ungaretes, eu só abro Ungaretes assim, pô, pronto, era o que eu precisava, agora eu consigo continuar. Porque isso para mim é o gatilho, sim. Entendeu? Eu sou muito sensível a isso, a densidade do negócio, a solenidade, pô, isso aqui E aí com o tempo, bom, eu tenho uma grande sensibilidade para texto mesmo, né? Assim, que não é uma falta, talvez não seja uma falta de humildade, mas seja só um exercício que eu recomendo todo mundo a fazer, para depois primeiro você não ficar pagando mico por aí, né? Pagando de intelectual quando você não é assim, né? Então, com o tempo você vai refinando, você vai descobrindo suas limitações, onde você... E aí uma hora você chega, bom, isso aqui é o que eu tenho que fazer. Ninguém vive de poesia. Talvez só se tivesse um mecenas, em algum momento alguém já viveu de poesia. Sim. Ninguém vive de poesia. Mas ao mesmo tempo, o que eu digo é que se eu não escrevesse, eu estaria traindo a minha consciência. Porque assim, é isso. Foi um tempo, eu não era leitor, não era um bom crítico, eu não era... Eu sou um professor universitário frustrado também, porque... E aí você vai refinando, é isso, eu não tenho como não escrever, e não é por glamour e afetação, né? Assim, a vida é muito pesada. Não, na verdade, me pouparia muito trabalho não escrever se eu pudesse só chegar em casa e trabalhar mais um pouquinho, ficar com meus filhos, seria muito mais tranquilo. Né? Não é que seja um peso, não, mas bom, ninguém quer trair a própria consciência, né? Bom, é isso, eu tenho sensibilidade para isso, se eu não fizer isso... Quer dizer, não é um peso, mas é uma necessidade, então. E um dever também. Acho que passa pelo dever, não que você tenha uma espécie de obrigação para com os outros, assim, não precisa elevar a alta cultura, nada, balela. Claro. Mas é isso, né? Mesmo que não seja publicado, mesmo que não... Você tem uma coisa que é sua, você sabe que é sua vocação, né? E não cumprir a vocação é infelicidade, claro, assim, né? Em suma, né? Agora, em que momento você tem consciência disso? Quer dizer, em que momento desse seu percurso você parou e disse assim, pô, mas isso aqui que eu estou fazendo é poesia. Ou seja, eu sou poeta, eu estou escrevendo, eu estou produzindo. Pouco antes de eu lançar o livro, eu fiquei uns 2 anos, assim, eu sou muito lento, e assim, eu poderia botar a culpa em um monte de coisa, mas não, assim, eu demoro para escrever. Então, por exemplo, esse livro deve ter uns 30 poemas aí dentro, né? Eu parei nos 30 porque eu peguei um livrinho da Adélia, né? Porque ela estava lançando aquele Miser, eu falei, ela escreve pouco, posso escrever pouco também. Vou fechar aqui. E aí, sei lá, esse livro saiu em 2015, acho que em 2013, talvez, eu já estava no mestrado. E eu lembro de estar do Bernardo Brandão, que é um professor da Federal do Paraná, um cara incrível, também estava escrevendo. Falei, não, é isso que eu dava pitaco nos poemas dele, e pô, é isso também. E aí eu comecei, né? E foi o grande estalo. Mas é claro,
essa sensibilidade para esse tipo de linguagem. Você tem uma... Voltando a Flannery, ela diz que o escritor, a visão e juízo estão mesclados, assim, né? Então, assim, olhar é fazer o juízo. Ela diz isso sobretudo para o escritor católico. Sim. Qual é o escritor católico? É o escritor que, né, vai falar da graça. Você não precisa, pode falar do monstro, Claro, lá, né? sim, sim. Do degenerado, como ela fez, né? Claro, Muito bem, claro, inclusive. claro. E fala assim, bom, o meu olhar é esse, entendeu? O meu olhar para as coisas é assim, é dessa forma, entendeu? Você olhar com alguma solenidade as coisas, descobrir, assim, penetrar alguma densidade da vida ou de você mesmo que você percebe ali. E não é todo mundo que tem isso, Sim, né? sim, é raro. E aí eu falei, pô, é isso, esse é o caminho. E de fato, sei lá, você sabe quando você está fazendo uma coisa para a qual você talvez seja chamado. Sim, digo chamado não no sentido, né? Vai, Francisco, reconstrói a minha igreja, sim, sabe? claro, Não, claro. é uma coisa sua. A brisa passou e soprou, é isso, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, para o pessoal que está escrevendo, que quer escrever poesia e tudo, é que assim, o livro todo é escrito em versos livres. Sim. Agora, isto é muito interessante. Né? Por quê? Porque hoje há uma certa tendência a se valorizar. Né? Há um grupo que valoriza extremamente o verso livre, né? E diz que as formas fixas são um verdadeiro absurdo, é um crime, é uma prisão para o escritor. Né? E tem um pessoal hoje que diz assim, não, você tem que escrever em formas fixas, porque senão não é poesia, e então nós temos que voltar para, sei lá para a redondilha maior, temos que voltar para o soneto, e fora disso não é poesia. Tá? E esses dois grupos tão antagônicos, né, quer dizer, na minha opinião, eles não percebem uma coisa que é essencial, que é assim, que poesia, antes de tudo, é musicalidade. Exato. É ritmo. E essa musicalidade pode estar nas formas fixas e nas formas livres. E, só para completar, para você concluir, isso está muito presente nesse teu livro. Os poemas, eles têm uma musicalidade, eles têm um ritmo, entendeu? Quer dizer, a maneira como você utiliza as pausas e tudo, há uma musicalidade presente aqui em todos os poemas. Como é que você trabalha essa questão? Olha, eu só gostaria que essas pessoas se preocupassem mais em escrever bons poemas do que ficar discutindo sobre, sei lá, se a essência da poesia está na forma fixa ou não, porque no fundo é isso, né? Os caras vão chegar a um nível platônico, entendeu? Qual é a essência da poesia? Em muitos graus, um poema em verso livre é muito mais difícil de ser escrito. Aliás, acho que o Bandeira falava isso, né? Pode ser, né? Exato, né? Porque você corre o risco de simplesmente escrever um texto em prosa, dando enter. Exatamente. Então o que eu acho que é mais difícil no poema de verso livre é você pesar o som das palavras, o silêncio, né? Às vezes você tem que cortar um verso abruptamente para você mostrar, para ser um poema de verdade, entendeu? E não ser uma notícia de jornal, né? Agora, a maneira de associar a sonoridade, isso é uma coisa que me vem à cabeça agora, associar a sonoridade a esse olhar juízo, a esse modo de olhar a coisa, é que a mágica acontece, né? Então você pode escrever um soneto perfeito em termos de métrica. Tá bom, o Jambamã funciona, isso aqui é maravilhoso, mas pode ser uma porcaria. Assim, com palavras mortas. Exato, né? Que visão de mundo você está tendo ali, né? E você pode fazer, como, sei lá, o século XX inteiro fez, grandes poemas de verso livre, né? Bom,
Você vai chegar um momento que você vai poder falar que Drummond não presta, Bandeira não presta, Adélia não presta, o Gareth não presta, Eugênio Montale não presta. Bom, então aí vai sobrar o quê? Né? Quem vai sobrar no século XX? Não sei, não me vem ninguém à mente, na verdade. Sim. Então, isso me parece uma questão de certa vaidade intelectual, no final das contas. Assim, é o que a gente chama de questão bizantina. Exato. Entendeu? Quer dizer... No fundo, vanitas vanitatem omnia vanitas. Então, também acho. Assim, no fundo, você quer se sentir o detentor da verdadeira poesia, ou da verdadeira renovação da poesia. Isso acontece em todas as áreas intelectuais, o cara da teologia, o cara da filosofia. No fundo, é só o gostinho de você dar a palavra final sobre o que é e não é, entendeu? Perfeito. Mas vamos falar agora, saindo então da... Agora, mas você está com o livro pronto? Eu estou com o livro pronto, mas é muito difícil encontrar editores loucos que publiquem poesia no Brasil, porque é perder dinheiro, né? Claro. Mas eu tô com alguns contatos aí, vendo se sairá. Se tudo der certo, quem sabe ano que vem não temos um livro novo na praça aí. Tem o título já, posso falar? Pode, A Descida do Monte Tabor, olha só. Que lindo! Muito bom! Então, tá em primeira mão. Mas tá prontinho, mesmo tamanho desse, tá redondinho assim. Eu tenho uma dificuldade de começar novos projetos sem dar como fechado. Então, eu tô cheio de notas para textos novos, assim, mas fica aquela coisa, eu preciso resolver o anterior, entendeu? Isso é muito interessante você contar pro pessoal. Como é que você faz isso? Você anda com um bloquinho, você marca no celular, você toma nota sempre? Como é que você guarda essas notas? Existe um grande problema de que as melhores ideias, ideia talvez não seja a melhor palavra para falar do processo criativo, porque às vezes a ideia é um som, uma palavra, eu preciso usar isso aqui, né? Mas é uma fagulha, vamos usar fagulha, assim, que você pega e você precisa conservar aquilo vivo. Em geral, isso acontece em momentos de maior introspecção, de silêncio, menos distração. E, cara, 4 filhos, 2 trabalhos, né? Normalmente é no banho que isso acontece, não dá pra tomar nota. Então, é banho antes de dormir, né? A esposa tá lá dormindo, você tá deitadinho, às vezes você tem que levantar para... Mas às vezes acontece no meio do trabalho, você lê alguma coisa e fala, isso aqui dá para usar. Mas, em geral, a primeira nota é sempre à mão. Eu gosto da caneta tinteira ou de algum lápis e tal, que dá alguma solenidade para o negócio, dá uma densidade. E que vira um pouco da liturgia da nota lá, né? Claro. Mas é importante. Em geral... Mas isso... Há tantas formas de fazer isso quanto há escritores, certamente. Isso é muito pessoal. Sem dúvida. Mas, em geral, vem alguma coisa que você toma nota e aí depois você vai fazer algumas conexões mentais. Às vezes você tinha 2 poemas diferentes e aí você tem um vislumbre assim que eles viram uma coisa só porque você vê que o som funciona, a ideia se junta. Então, aí depois, mentalmente, você vai fazendo uma série de... Você vai pesando as palavras, vai fazendo... vínculos de ideias, de imagens, e você pode resgatar isso que eu queria ter dito de outra maneira, não sei o quê, e funciona. Mas em geral, comigo, é uma nota assim que você toma e guarda. Assim. E aí vem a única fluidez do processo é esse vislumbre que você pega, porque depois aí vem a parte mais técnica, assim, de ficar lapidando, e aí chega uma hora que você é obrigado a abandonar, que nem fazer obra em casa, né? Sim. Nunca tá perfeito, você não aguenta mais o pedreiro lá. Claro. E você fala, não, cara, agora acabou, né? Vamos ficar assim, não ficou 100%, também não ficou 50%, tá bom. E um poema é um pouco assim, você fala, tá, tem que largar isso aqui. Né? E você... Bom, vamos falar um pouquinho mais de poesia, então, porque é apaixonante, né? Quem são os seus poetas prediletos? Não sei. Quem é que você gosta de ler? Tem alguém? Eu gosto muito desses que me ajudam a sair do impasse, né? Então tem uns para os quais eu sempre volto. Ungaretti é um poeta que eu... Giuseppe Ungaretti. Isso, né? Que para esse pessoal que para quem poesia é só forma fixa, um cara que deve ser um martírio. Um martírio, né? É um poema de 2 versos. Sim, mas tem coisas ou de 2 palavras, sim, né? Sim.
Mas ele trabalha, por exemplo, a densidade, a solenidade, o espanto, o assombro como ninguém, né? Você imagina ele na trincheira olhando para o firmamento e tipo, não, é isso aqui, o poema está aqui, né? Escrevendo em papel de pão, como ele fazia. Né? O Eugênio Montale é outro que sabe usar muito bem os elementos naturais, ele usa umas palavras complexas que se integram muito bem, então você lê aquilo, Cavafis, cara, tem umas coisas que é completamente diferente já do Ungaretti, mas eu pego e falo, pô, nossa, agora eu consigo continuar. Tem uns versos assim impressionantes, mas algumas coisas muito narrativas, aí você vê como uma poesia abarca muita coisa. A Adélia, eu falo sempre. Adélia Prado. A Adélia Prado, pra mim, eu tenho um pequeno orgulhinho, que eu tenho um e-mail dela comentando sobre esse livro. Eu mandei pra ela mandou um e-mail. E o que ela fala? Conta pra gente. Ela fala que de fato temos sensibilidades muito parecidas. Assim, essa que coisa. Lindo. Nossa, isso eu não sei, não dá pra ostentar esse e-mail. Isso assim eu quero mostrar para as pessoas, fazer uma camisa com esse e-mail. Mas não funciona. Então. Não há nada melhor do que a gente encontrar os nossos iguais, né? Exato. E quando essa identificação acontece com uma pessoa como a Adélia Prado, nossa, isso é exato, ela é alguém extremamente que eu gostaria de conhecer. Assim. Eu tenho inveja de quem a conheceu. Sabe aquela coisa? Queria conhecer o Bento XVI, queria conhecer a Adélia Prado. Então, estão todos velhinhos, assim, você vê que o tempo vai passando. Mas a esses eu volto sempre. O Drummond tem umas coisas que quando você pega, você fica, sei lá, Máquina do Mundo, você começa a ler, você fala assim, estou diante de algo assim, né? Tá aí, é para isso que serve a arte em geral. Assim, você vê o homem é chamado à magnitude, também a consciência da sua pequenez. Então, diante desses caras, você fala assim, olha do que o homem é capaz, olha o quanto eu sou pequeno, e olha o quanto o Drummond é pequeno perto do que ele está fazendo. Então, quando alguém consegue fazer isso, aí é 5 estrelas, né? Fez o que tinha que fazer. Claro. Né? Cumpriu a missão. Cumpriu a missão. Cumpriu a vocação. Exato. Como você falava. Exatamente. Bom, então vamos esperar pelo livro novo ano que vem, né? Bom, agora vamos falar um pouco aqui do trabalho, então, do Hugo como acadêmico. Né? Sim. Então, este livro aqui, Chorar por Dido é Inútil, que é uma análise das Confissões de Santo Agostinho, né? E que você mostra como é que Agostinho trabalhou, né, com toda a tradição da literatura pagã, como é que tudo isso influenciou ele, não é? Isso daqui é o fruto do seu mestrado ou do seu doutorado? Do doutorado. Esse, na verdade, é o resultado da pesquisa de doutorado, que nasce, de certa forma, de alguns achados que eu tinha feito no mestrado. O mestrado, eu entrei no mestrado em Teoria Literária com um projeto que não tinha nada a ver com isso. E assim, lá na primeira semana não era para burlar nada, assim, é porque é isso que eu tenho que estudar. Mas eu trabalhava Santo Agostinho, a relação de Santo Agostinho, a ficção e a verdade. Era uma coisa muito... Eu queria entender a relação de Santo Agostinho com a literatura pagã. Certo. Né? Circunstancialmente isso me interessava na época. E por algumas aulas que eu tinha tido, minha orientadora estava muito focada nisso na época. E ela viu bateu, assim, né? Ela viu no meu projeto a possibilidade de também acompanhar algo que ela tinha interesse, pelo qual ela tinha interesse. Só que a minha conclusão é que a melhor chave para você entender a relação de Santo Agostinho com a cultura e a literatura pagã não seria pela chave da relação entre ficção e verdade, que é bastante profícua e tal, nem sobre a relação entre ficção e mentira. É tudo muito interessante, tem muito campo para fazer, mas era olhar para o que Santo Agostinho de fato fazia. E aí, cara, abre-se um mundo absurdo. Porque, em geral, quando você vai pensar nesse tema, você chega lá nas Confissões, tem lá no primeiro livro, ele reclamando de quando ele era jovem, ficava perdendo tempo lendo a Eneida, e aí eu chorava por Dido, mas não chorava por mim, né, pela morte de Dido, mas não chorava a minha morte, né, morte interior, morte espiritual, morte eterna e tal. E aí, em geral, conclui-se
que, bom, tá aí, Santo Agostinho nega completamente aí a tradição literária, a literatura pagã não presta, mas é muito simplório isso, né? Muito... Sobretudo a gente está falando de um autor que tá ali na virada do mundo antigo para o mundo moderno, se a gente quiser falar, ou o autor que inaugura, não seria exagero nenhum, falar que ele é quem faz o trabalho, sim, entendeu? Sem dúvida. Bom, quem estiver estudando São Basílio vai chegar e falar, não é assim, tudo bem, né? Mas pelo menos no Ocidente, aqui a gente pode falar uma coisa nesse sentido. Aí você pega, por exemplo, ele era fruto e sintetizava a cultura pagã intelectual. Era um cara exímio retórico, um retórico de tal maneira que foi chamado para fazer seu discurso na frente do imperador. Sim. Era professor de retórica, com um futuro brilhante pela frente. Dominava, sei lá, Virgílio, como poucos. Né? E recebeu encargos políticos importantes exatamente por isso, antes de se converter e tudo, né? Sim, exato. E aí ele se converte lá em 386 e tá com essa bagagem inteira. Sim. Né? Que tinha o cristianismo ali? Claro. Né? Olha a tensão que esse homem não vivia. Né? Dá para descartar toda essa bagagem clássica, essa literatura pagã? Impossível. É impossível, e eu acho que nem que se ele se esforçasse muito ele conseguiria. Ele estava embebido disso. Né? E aí se você pega os diálogos que ele compôs em Cassicíaco, é uma vila perto de Milão, para onde ele vai com alguns discípulos logo após a conversão, antes de ser batizado. E você percebe que ele tem lá um projeto ascético completamente baseado nas 7 artes liberais. Vai no De Ordine, ele fala, não, a retórica, a gramática, não sei o que. É quase um projeto ascético. Ou seja, tá ali a cultura pagã em peso, já depois da conversão. Mas ele tece comentários sobre a literatura, né? Ele fala, mas isso aí não dá conta de expressar, não sei o que, mas ao mesmo tempo tem um discípulo dele que é poeta, ele fala assim, olha, isso aí você expressaria muito melhor em verso. Ele fala assim, bom, então a poesia tem o seu valor ali, né? Esse foi o primeiro momento. Aí o segundo capítulo tem uma virada no pensamento de Santo Agostinho, que se dá num livro chamado De Doutrina Cristiana, que é a doutrina cristã. Que todo esse projeto dessa espécie de ascese baseada nas artes liberais vem por terra. Nós temos um fundamento bíblico para o negócio. Isso acabou. Bom, então, depois você tem essa virada, como é que se comporta a literatura pagã? Ele abandona de vez, né? E aí chega as confissões, em que você tem uma declaração como essa, de que ele chorava a morte de Dido e não chorava a sua morte. Então, a literatura te aliena da realidade, da verdade do seu ser, não sei o que lá. Agora, qual é a grande questão? Todas as confissões são tecidas com topoi da literatura clássica. Claro. Né? Todo o percurso, você vê, bom, é só a gente lembrar do exemplo mais clássico, né? Santo Agostinho está fugindo para Roma, assim, sem autorização da mãe, sem aprovação da mãe. Ele está partindo e está Santa Mônica chorando às margens. Bom, basicamente é Dido chorando que Virgílio está indo embora, deixando ela ali. Isso se repete nas confissões do início ao fim. E não só, a gente usou o exemplo do Virgílio, mas da comédia clássica, da comédia latina, né? Aquelas histórias de Santa Mônica quando criança tomando vinho escondido, tudo tem um correspondente na comédia latina. Ou seja, todo ele é formado de substratos da tradição pagã. Né? Então fala, pô, no mínimo inútil não é. Claro, né? Sem dúvida. Mas eu posso adiantar a conclusão? Sim. Todos comprem e tal. A minha conclusão é que não é inútil, mas a experiência cristã inaugura alguma coisa nova que a experiência pagã não consegue alcançar. Sim. E aí a gente pode voltar no exemplo da Santa Mônica chorando. Sim. Mônica Dido, né? E Santo Agostinho Enéas, né? A Dido volta e se mata. Né? Se joga lá na pira, ele vê a pira queimando lá do... Santa Mônica vai rezar. Sim. Aí assim, você vê que
a literatura pagã é útil, mas a experiência cristã dá um passo a mais Sem dúvida. que a literatura pagã não alcança. Claro, claro. Né? E... Agora, isto é absolutamente genial, quer dizer, na civilização cristã, né? Quer dizer, não desprezar essas fontes de conhecimento, mas absorvê-las e transformá-las sob um signo novo. Isso. Né? O melhor exemplo para mim... Isso eu acho incrível. Né? A ideia de Santo Agostinho, que ele expressa, agora acho que no Doutrina Cristã mesmo, é que ele diz, bom, temos que fazer com o paganismo o que os israelitas fizeram com os egípcios. Foram Sim. lá, pegaram o ouro dos egípcios e levaram para a sua terra. Sim. Então, assim, essa ideia que acho que poderia guiar todo mundo que trabalha com isso, claro, né? Claro. Assim, ou então essa moda de privar todas as pessoas da literatura pagã, assim, desculpa, mas já é uma discussão. Bom, todas essas discussões são recorrentes. Sim, mas eu acho isso uma coisa obscurantista, né? Uhum. Eu acho que hoje em dia alguns grupos têm ido por esse caminho, mas do meu ponto de vista pessoal é um passo na direção de uma posição obscurantista. Sim, e não sei se fundamenta e tal, se mutila a experiência humana de tal maneira, claro. assim. Bom, onde há a verdade, né? Sim. A verdade da experiência humana. E outra, você está falando, isso eu estou lembrando. Uma coisa que eu, aliás, comentei aqui no YouTube com o pessoal já em pelo menos 2 oportunidades. Quer dizer, esse comportamento de Santo Agostinho é o comportamento, por exemplo, do T.S. Eliot. Assim. Não é? Quer dizer, ele não se fecha dentro de uma cultura exclusivamente cristã, mas ao contrário. Ele dialoga com toda a cultura ali. O T.S. Eliot seria impossível se não fosse essa postura. Ele dialoga com Dante, dialoga com Virgílio, mas dialoga também com os modernos, né? Mas assim, acho que eu daria um passo até atrás, né? Essa postura inviabilizaria, sei lá, a escolástica, inviabilizaria o medievo. É difícil, né? O que restaria? Né? Se a gente se fechasse numa posição, né? Numa espécie de um monismo, né? de um exclusivismo, ou numa posição de como se a gente estivesse acima de todas essas coisas. Não teria o discurso de São Paulo no Areópago, olhando lá a inscrição, exato, né? Certo. Assim, é difícil até ter que dizer alguma coisa sobre isso, sinceramente. Primeiro porque nunca me preocupei com o problema, porque intuitivamente ele parece resolvido. Né? E segundo, porque você tem que se especializar para defender isso. Mas outro é que, você pega lá São Paulo, você pega Dante, você pega Santo Tomás, você pega... Tá todo mundo te dizendo o contrário, e você, o grande né, carrega-chama da verdade. Não, e você também me fez lembrar, a semana passada mesmo eu falei sobre ele aqui no YouTube, o Gregory Wolfe, Sim. O livro A Beleza Salvará o Mundo. É excelente. Que vai exatamente nessa linha, né? Quer dizer, de como nós temos, exatamente por não fazer esse diálogo, nós temos deixado toda a área cultural na mão dos marxistas. Exatamente. Não, exato. E de lambuja, assim, né? E veja, a gente tem uma tradição aí para utilizar que, desculpa, né? Quem se compara ao que a gente construiu, né? Sem dúvida. Agora, mais uma vez, é muito difícil até começar a discutir algo assim, né? Porque você tem que ir para um fundamento, né? De algo que é muito evidente, né? Exato. Você tem que explicar que a grama é verde, talvez, né?